Queridos amigos, que alegria mais uma vez, diante da sua presença para juntos, pela nossa querida TV, A Caminho da Luz, estudarmos as obras de André Luiz. O nome do programa, Estudando a Obra de André Luiz, o livro Libertação. Nós gostaríamos de agradecer a sua presença. Esse projeto já está no fim, já vamos hoje estudar o capítulo 18º, faltando apenas depois mais 2 capítulos para terminar essa obra gigantesca, que é uma obra que nos traz grandes ensinamentos. Tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio. Cumprimentamos o nosso querido telespectador que tem nos acompanhado, que tem mandado mensagens, que tem interagido conosco. Rogamos a Jesus, o nosso Divino Mestre, e aos bons Espíritos, para que possam nos abençoar, nos amparar em mais este programa que estamos iniciando, estudando esta obra fantástica. Capítulo 18, Palavras de Benfeitora. A reunião noturna guardava-nos surpreendente alegria. Sob a doce claridade lunar, Gúbio assumiu a direção dos trabalhos e congregou-nos em largo círculo. Era, efetivamente, nos menores gestos, precioso guia a conduzir-nos aos montes de elevação mental. Recomendou-nos o esquecimento dos velhos erros e aconselhou-nos a atitude interior de sublimada esperança, emoldurada em otimismo renovador, a fim de que as nossas energias mais nobres fossem ali exteriorizadas. Esclareceu que um caso de socorro, quando orientado nos princípios evangélicos, qual sucedia no problema de Margarida, é sempre suscetível de comunicar alívio e iluminação a muita gente, elucidando ainda que ali nos encontrávamos para receber a bênção do plano superior, mas, para isso, tornava-se imperioso guardar inequívoca posição de superioridade moral, porque o pensamento, em reunião qual aquela, punha em jogo forças individuais de suma importância no êxito ou no fracasso do tentame. Então aqui nós vamos perceber que Gúbio, que assumiu aquela reunião, vamos relembrar quem está acompanhando todos os programas conosco, é uma reunião que estava sendo muito esperada pelas pessoas, não é? Então todas as pessoas iam ser atendidas. Gúbio tomou a posição de liderar a reunião, porque teria uma benfeitora, ou seja, a mãe de Gregório, Matilde, iria trazer uma mensagem. Mas Gúbio, então, começou a reunião convocando a todos, mesmo aqueles que estavam com o pensamento em perturbação, para que elevasse o pensamento, para que saísse daquela zona de sofrimento, para estar apto a receber aquela mensagem que seria de suma importância para eles. É importante notar que uma reunião séria tem que haver essa invocação. Antes de conclamarmos ao alto ajuda, nós temos que pedir às pessoas que preparem o seu pensamento. Tirem um pouco as dificuldades que estão enfrentando para ser receptivo a receber ajuda. É muito comum nós pedirmos ajuda, mas nós não fazemos nada por merecer. É isso que Gúbio está explicando a todos aqueles que ali se encontram. E nós percebemos também que das obras de André Luiz tem 2 coisas que se destacam. As preces, que são lindíssimas, e também essas convenções no plano maior. Então já vimos pelos livros anteriores a preleção de Telésforo, já vimos outros personagens mais, como Eusébio, por exemplo, sempre elucidando, sempre ensinando. E hoje nós teremos a participação de Matilde, um espírito de grande elevação nos planos maiores da vida. Continua a leitura. De todas as fisionomias transbordavam o contentamento e a confiança.
quando nosso orientador, erguendo a voz no cenáculo de fraternidade, rogou humilde e comovente: Senhor Jesus, digna-te abençoar-nos, discípulos teus, sequiosos das águas vivas do reino celeste. Aqui nos congregamos, aprendizes de boa vontade, à espera de tuas santificadas determinações. Sabemos que nunca nos impediste o acesso aos celeiros da graça divina, e não ignoramos que a tua luz, quanto a do sol, cai sobre santos e pecadores, justos e injustos. Mas nós, Senhor, nos achamos atrofiados pela própria imprevidência. Temos o peito ressecado pelo egoísmo e os pés congelados na indiferença, desconhecendo o próprio rumo. Todavia, Mestre, mais que a surdez que nos toma os ouvidos e mais que a cegueira que nos absorve o olhar, padecemos por desdita nossa de extrema petrificação na vaidade e no orgulho que, através de muitos séculos, elegemos por nossos condutores nos despenhadeiros da sombra e da morte, mas confiamos em Ti, cuja influência santificante regenera e salva sempre. Poderoso amigo, Tu que abres o seio da terra pela vontade do Supremo Pai, usando a lava comburente, liberta-nos o espírito dos velhos cárceres do eu, ainda que para isso sejamos compelidos a passar pelo vulcão do sofrimento. Não nos relegues aos precipícios do passado, descerra-nos o futuro e inclina-nos a alma à atmosfera da bondade e da renúncia. Dentro da extensa noite que improvisamos para nós mesmos, pelo abuso dos benefícios que nos emprestaste, possuímos tão somente a lanterna bruxuleante da boa vontade, que a ventania das paixões pode apagar de um momento para o outro. Ó Senhor, livra-nos do mal que amontoamos no santuário de nossa própria alma. Abre-nos, por piedade, o caminho salvador que nos faça digno de Tua compaixão divina. Revela-nos Tua vontade soberana e misericordiosa, a fim de que, executando-a, possamos alcançar um dia a glória da ressurreição verdadeira. Distanciados agora do corpo de carne, não nos deixes cadaverizados no egoísmo e na discórdia. Envia-nos, magnânimo, os mensageiros de Tua bondade infinita, para que possamos abandonar o sepulcro de nossas antigas ilusões. Aqui nós vemos Gúbio revestido de muita emoção. A prece, quando proferida por um espírito de alto grau evolutivo, ele se põe na condição de pessoas humildes, colocando os erros não apenas seu, mas como de toda a humanidade, conclamando ao alto que possa nos auxiliar diante do nosso presente. Sabedor que todos nós cometemos grandes erros no nosso passado, mas ao mesmo tempo conclamando ao alto para que nos auxilie a termos um futuro e que consigamos, nesse futuro, alcançar a nossa evolução pelo nosso esforço, pela nossa dedicação. Quando nós passamos a compreender que nós erramos, tudo fica mais fácil, porque nós vamos ter uma força extra para tentar corrigir os nossos defeitos do ontem. O difícil é quando nós erramos e achamos que estamos certos e corretos. O tempo vai ser maior. Então o que Gúbio faz nesse momento,
e que enche de esperança o coração daqueles que ali estão, que têm consciência que erraram, em plena consciência de que fizeram muitas coisas erradas, mas que todos eles também estão com uma esperança de que tudo pode se modificar. Então é esse ambiente que Gúbio prepara para esses corações, para que Matilde, essa benfeitora, possa dar uma comunicação de um padrão elevado. Para que ela possa dar essa mensagem, foi necessário Gúbio ir preparando todo aquele ambiente. Nesse momento, as lágrimas serenas do orientador, em prece, receberam resposta celestial, porque verdadeira chuva de raios diamantinos começou a jorrar do alto sobre ele, como se força misteriosa e invisível ali houvesse libertado divina torrente de claridade em nosso favor. Calara-se-lhe a voz, mas o quadro sublime arrancava-nos pranto de emotividade indefinível. Não havia um só dos circunstantes sem o toque visível no rosto, daquele êxtase bendito que nos assomava de assalto ao coração. O instrutor parecia vacilante, embora o halo radioso que lhe cobria gloriosamente a cabeça veneranda. Chamou-me num sopro e informou: André, dirige os trabalhos da reunião, enquanto devo fornecer recursos à materialização de nossa benfeitora Matilde. Vejo-a ao nosso lado, esclarecendo haver chegado a noite longamente esperada por seu coração materno, antes do reencontro com Gregório, em companhia de bem-aventuradas entidades que a assistem. Pretende ela visitar-nos de maneira tangível, encorajando quantos aqui hoje se candidatam ao serviço preparatório de ingresso em círculos superiores. Então aqui nós vamos ver dois pontos importantes, não é? O primeiro é que quando, e é aqui que nós temos que entender a importância da prece. Às vezes tem pessoas que fazem uma prece bonita, uma prece decorada. Eu tenho uma admiração muito grande por aquelas pessoas que gostam de poesia e declama uma poesia. A pessoa consegue colocar sentimento na poesia, mas às vezes não coloca o coração, coloca a inteligência. Nós estamos falando de uma prece idealizada por Gúbio, aonde ele põe o coração em ação. Ele não se preocupa em fazer frases decoradas, usar palavras que possam perfeitamente coadunar com uma frase dentro da língua portuguesa no verbo correto. Eles não se preocupam com isso. Eles se preocupam em trazer tudo aquilo que se tem dentro do coração para fazer com que as pessoas sintam aquela vibração. E quando isso ocorre, nós vamos perceber que eles são envolvidos por uma força exterior, que são fluidos que caem sobre eles, e esses fluidos vão vitalizando o seu corpo espiritual e o seu corpo físico, fazendo com que os espíritos que ali estão possam sentir aquelas vibrações de amor que emana naquele ambiente, e também com que aqueles que são encarnados, se porventura tem alguns, sintam na transmissão daquele corpo físico as irradiações de amor que são imantadas naquele ambiente. Então há uma diferença muito grande entre declamar uma prece decorada do que você fazer uma prece envolvendo o seu coração. Esse é o primeiro ponto que nos chama a atenção a obra de André Luiz. E olha que Allan Kardec falou muito sobre as preces, não é? E o segundo ponto
é que agora é hora de preparar aqueles corações, porque Matilde iria trazer a mensagem. Vamos relembrar que muitos daqueles espíritos que ali estão, vimos no capítulo anterior, vieram a mando de Gregório para ver o que estava acontecendo. E, de repente, muitos deles caíram em si e pedem ajuda. Então, muitos daqueles que ali estão são pessoas que querem se converter. Então, Matilde vai aproveitar esse momento para envolver aqueles espíritos, não é? Porque está chegando a hora dela ter aquele grande entendimento com o seu filho Gregório. Faz 50 anos que ela vai se aproximando gradativamente para chegar esse momento, que vai ser o momento do reencontro entre os dois. Mas ela vai precisar dar uma mensagem para as pessoas que ali estão. E aí nós percebemos que Gúbio vai servir de médium de materialização. Ela vai se fazer visível, tangível para todas as pessoas daquela assembleia. Então o que Gúbio fez? Ele sai da direção da atividade, porque não tinha como ele dirigir a reunião e ao mesmo tempo ser o médium de doação do ectoplasma. Ele pede para que André Luiz pudesse continuar na presidência daquela assembleia, na direção daquela assembleia, e agora nós vamos ver ele indo para um canto da sala, 2, 3 passos de onde ele estava, para ele ser este médium doador da energia para que Matilde possa se fazer visível. Lembrando que ele, Gúbio, já estava sentindo Matilde naquele ambiente. Continua a leitura. Tremi perante a ordem, mas não hesitei. Tomei-lhe o lugar, sem detença, enquanto o sábio mentor se recolhia a 2 passos de nós, em profunda meditação. Reparamos, em silêncio, que luz brilhante e doce passou a se lhe irradiar do peito, do semblante e das mãos, em ondas sucessivas, semelhando-se à matéria estelar, tenuíssima, porque as irradiações pairavam em torno, como que formando singulares paradas nos movimentos, que lhe eram característicos. Em breves instantes, aquela massa suave e luminescente adquiria contornos definidos, dando-nos a ideia de que manipuladores invisíveis lhe infundiam plena vida humana. Aqui então nós vamos ver um fenômeno muito interessante. Nós conhecemos através de Chico Xavier, na década de 30, na década de 40, quando Chico Xavier trabalhava com materialização, ele deitava numa cama e os espíritos se materializavam na sala, diante daquela plateia que ali estava, não é? Agora nós estamos vendo uma materialização realizada no mundo espiritual. Então Gúbio se retirou 2 passos da onde ele estava dirigindo aquela reunião, entrou-se em concentração, do seu corpo perispiritual começou a sair fluidos, esses fluidos formaram uma materialização de Matilde. Então veja que a materialização também ocorre no plano espiritual, não é apenas no campo físico. Diga de passagem, no campo físico também só é possível porque a energia que nós doamos, chamado ectoplasmia, sai do nosso corpo físico, mas das regiões do nosso perispírito. Então é o perispírito que é o grande doador dessas energias, onde está concentrado essas energias. Então por isso é muito importante nós analisarmos todo esse contexto para entendermos essa materialização. Muitos podem se perguntar, mas ela não poderia se materializar sem usar o médium? Não, ela não poderia, porque Matilde pertence a uma classe de espíritos que já estão muito distante da crosta. Aqui no livro não deixa bem explicitado sobre isso, mas com certeza Matilde não se encontra nem mais no nosso planeta. E se encontra, com certeza é na dimensão, no gabinete de Jesus, trabalhando pela humanidade. Então nós percebemos isso, que para que ela pudesse ser visível,
teria que haver a materialização. Várias obras, André Luiz fala da materialização. Vimos já no Missionários da Luz, o estudo já está disponível aqui no canal. Num dos primeiros capítulos, a comunicação de Telésforo, por exemplo, em que eles foram para um quarto, em que lá tinham os doadores do pensamento elevado e ele se materializou numa tela cristalina. E nesse próprio livro, Libertação, nós já vimos uma materialização no plano astral inferior, quando eles estavam naquele julgamento e vieram os seletores. Eles não estavam naquela cidade, eles não estavam naquela região espiritual, eles se materializaram. Pessoas médiuns que também naquela região, dominando o magnetismo, não é usado apenas pelos bons, não é usado apenas pelo bem, é um domínio que qualquer pessoa pode desenvolver, tendo esta faculdade medianímica, carregamos ela conosco além túmulo, e aqui nós estamos vendo Gúbio, um extraordinário médium também, para que ela pudesse, naquele momento, se fazer visível, e vindo a energia de um único médium, nós vemos que Gúbio não era qualquer médium, não era um médium comum. Tanto é que nós tivemos poucos médiums ao longo da história do Espiritismo que ficaram conhecidos por esta mediunidade. Foram poucos que doaram com sabedoria, doaram com abundância, mas esses médiuns tinham trabalhos belíssimos que ajudou muitas pessoas. Continua a leitura. Mais alguns instantes e Matilde surgiu diante de nós, venerável e bela. O fenômeno da materialização de uma entidade sublimada ali se fizera prodigioso aos nossos olhos, em processo quase análogo ao que se verifica nos círculos carnais. Ante a benfeitora, diversas mulheres presentes prosternaram-se, dominadas de incoercível emoção, atitude natural que não nos surpreendeu, porque efetivamente nos sentíamos em contato direto com um anjo glorioso em forma de mulher. A abnegada protetora endereçou à Assembleia um gesto de bênção e falou em voz pausada e emocionante, depois de ligeira saudação. Então aqui nós percebemos, que há uma comoção por parte não só das mulheres, mas as mulheres ficaram mais comovidas, mas os homens também que estavam ali, porque a figura de Matilde era uma figura de um ser iluminado. Eles estavam diante de uma situação que todos podiam reconhecer a sua grandeza espiritual. Um espírito de estirpe, um espírito que se apresenta dentro de uma condição evolutiva muito alta. Então é natural que há essa comoção. Eu me lembro, quando nós íamos visitar Chico Xavier, por mais que nós mantínhamos a firmeza do pensamento, quando ia chegando naquela fila, que ia se aproximando à mesa de Chico Xavier, onde ele estava ali sentado naquela cadeira, a emoção era muito grande. Quando nós chegávamos perto do Chico, às vezes não conseguia nem perguntar nada, porque a irradiação que ele transmitia nos envolvia de tal maneira que o que cabia a nós era chorar diante das emoções que estávamos sentindo daquele homem. Então, proporcionalmente falando, seria isso. Toda vez que nós chegarmos perto de um espírito baluarte, com certeza as emoções são inevitáveis. Meus amigos, todos aguardais a hora feliz de abençoado retorno à esfera do recomeço. Entretanto, a dádiva do vaso de carne é inapreciável bênção divina. Não busqueis a reencarnação tão somente pela ânsia de ouvido, nos sonhos do mundo que as tentações do campo inferior podem transformar em pesadelo. A vida que conhecemos até agora é contínuo o processo de aperfeiçoamento. Não basta desejar, é imprescindível orientar o desejo na direção do bem infinito. Fez ligeira pausa e talvez, respondendo à arguição mental de muitos, prosseguiu: não julgueis, seja eu excepcional emissária do reino da luz. Sou humilde servidora,
sem outro crédito perante o eterno doador, que não seja o da boa vontade. Meus pés jazem, ainda marcados pelo pretérito obscuro, e meu coração ainda guarda cicatrizes recentes e profundas de experiências amargosas que os dias incessantes até agora não conseguiram apagar. Não me confirais, portanto, nomes e títulos que não possuo. Sou simplesmente vossa irmã de luta, interessada em acordar-vos para a sublimidade do futuro. Nosso coração é um templo que o Senhor edificou, a fim de habitar conosco para sempre. Gloriosas sementes de divindade esperam-nos a harmonia e o ajustamento interiores para desabrocharem dentro de nós mesmos, arrebatando-nos às esferas resplandecentes. A aquisição das virtudes iluminativas, no entanto, não constitui serviço instantâneo da alma, suscetível de efetuar-se de momento para o outro. Somos, cada qual de nós, um imã de elevada potência ou um centro de vida inteligente, atraindo forças que se harmonizam com as nossas e delas constituindo nosso domicílio espiritual. A criatura, encarnada ou desencarnada, onde estiver, respira entre os raios de vida superior ou inferior que emite, ao redor dos próprios passos, tal qual a aranha que se confunde nos fios escuros que produz, ou da andorinha que corta os altos céus com as próprias asas. Todos nós exteriorizamos energias com as quais nos revestimos e que nos definem muito mais que as palavras. Aqui, antes dela dar continuidade, que agora vai falar um pouquinho da reencarnação, ela fala um pouquinho do porquê as pessoas estão ali em sofrimento. Exalta a dor provinda das nossas próprias atitudes. E ela não gostaria que ninguém ouvisse ela na condição de um espírito santificante, porque ela também traz consigo passado criminoso. Se hoje ela está na condição que ela está, foi pelo seu esforço, pela sua dedicação, que todos nós teremos essa oportunidade para a nossa corrigenda. É interessante nós analisarmos esse contexto, porque dá a todos nós uma única certeza de que a transformação depende única e exclusivamente de nós. Então, o que me chamou a atenção nesse discurso dela até o momento é essas duas características. A primeira, ela diz muito clara: não vem em mim uma criatura santificada. Eu não sou. Trago um passado criminoso e estou lutando para tentar me melhorar. O segundo ponto, todos vocês que aqui estão carregam problemas como eu carrego, e todos vocês têm condições de alcançar e postular o lugar que eu me encontro hoje. Então é aquela mensagem de renovação, é aquela mensagem de esperança, é aquela mensagem de entusiasmo, mostrando a cada um que todos somos capazes de nos renovar. Então, antes de continuarmos a leitura, o que nós percebemos também por esta descrição belíssima de Matilde? O convite que ela fazia a nós procurarmos o mesmo caminho que ela procurou. Ela não se colocou num patamar acima, ela não se colocou num patamar de superioridade, ela se nivelou às nossas imperfeições, sem brilhar a sua luz, sem dizer de onde ela provinha, sem dizer da realidade espiritual que ela estava. Ela se comparou a nós, e isso é uma injeção de ânimo para que possamos também encontrar esta luz que ela tanto menciona. Continua a preleção. De que vos valeria o retorno à oficina da carne sem conhecimento das obrigações que nos competem ante a justiça divina? Que nos adiantaria o temporário esquecimento do passado, sem nos integrarmos na responsabilidade, a maior força capaz de nos socorrer nos círculos de matéria densa
e que se traduz em tendência nobre a persistir conosco, a volta à vestimenta física é uma bênção que poderemos conseguir à custa de generosas intercessões, quando nos faleçam méritos para obtê-la, no instante oportuno, por nós mesmos, tanto quanto é possível conseguir trabalho digno na esfera da crosta, movimentando amigos que nos conduzam aos objetivos disputados. No entanto, qual ocorre a muitos encarnados que se localizam em respeitáveis quadros de serviço, tão só para usarem direitos que nada fizeram pelos merecer, com flagrante abuso das leis que nos regem as ações. Muitas almas procuram o santuário da carne, formulando precipitadas promessas, e nele penetram, agravando os próprios débitos. Tímidas, levianas ou inconsequentes, aproveitam o estágio bendito na região da neblina para repetirem as mesmas faltas de outra época, com absoluta perda do tempo, que é patrimônio do Senhor. Nesse outro momento, ela já mostra para nós que reencarnar por reencarnar também não é o caminho. Se for apenas para voltarmos, assumirmos um corpo, iludirmos novamente com o materialismo, com a beleza do corpo, com a sexualidade, com a cumilança, com o desregramento social, não adianta. Para conseguirmos uma mínima vitória numa encarnação, nós precisamos estar cientes de que encarnar não é fácil, não é simples, precisa do nosso esforço, da nossa dedicação, precisamos estar cientes da vigilância, do pensamento ereto. Não faremos o que os grandes baluartes fizeram, mas isto não quer dizer que também não faremos nada. Temos a obrigação de pegar todo este conhecimento de que hoje somos herdeiros e, como Matilde fala com muita propriedade, procurarmos aproveitar ao máximo a nossa oportunidade existencial, mesmo porque estamos no momento, em um dos momentos transitórios da evolução humana, e é muito importante garantirmos a nossa permanência aqui no planeta Terra, através do esforço, da dedicação, da limpeza íntima, da renovação espiritual e estando sempre firmes na jornada do bem, na jornada do amor e da caridade. Nesse momento, dentro de breve intervalo, quem imprimiu a alocução edificante e piedosa, Matilde estendeu-nos as mãos, que despendiam raios de intensa luz, e exclamou maternal: rogais o regresso à sombra protetora da carne, no propósito de desfazer os sinais desagradáveis que vos marcam a veste espiritual. Contudo, já armazenastes suficiente força para esquecer os males que vos foram causados na crosta da terra? Reconheceis os vossos erros a ponto de aceitar a necessária retificação? Fortaleceste o ânimo a fim de examinar as necessidades que vos são peculiares, sem aflições alucinatórias? Aprendestes a servir com o Cordeiro Divino até ao sacrifício pessoal na cruz da incompreensão humana, anulando na própria alma as zonas viciadas de sintonia com os poderes das trevas? Já auxiliastes os companheiros de caminho evolutivo e salvador com a intensidade e eficiência que vos justifiquem a rogativa de colaboração intercessora? Que boas obras já efetuastes a fim de rogardes novos recursos do céu? Com quem contais para vencer nas experiências porvindouras? Acreditais, porventura, que o lavrador recolherá sem plantar? Armazenastes bastante serenidade e entendimento no coração, de modo a não vos intoxicardes amanhã, no plano físico, sob o bombardeio sutil dos raios pardos da cólera, da inveja ou do ciúme nefasto? Permaneceis convencidos
de que ninguém se aquecerá ao sol divino sem abrir o próprio coração às correntes da luz eterna? Ignorais, acaso, que é preciso igualmente trabalhar para que se mereça a bênção de um templo carnal na terra? Que amigos beneficiastes para pedir-lhes a ternura e o sacrifício da paternidade e da maternidade no mundo em vosso favor? Então aqui nós percebemos, não é, que Matilde começou com aquela brandura, com aquela tranquilidade, exaltando a importância da encarnação, do corpo físico. Agora ela muda um pouco a entonação da voz. Ela já começa a chamar as pessoas sob o guante da responsabilidade. Não pensem vocês que assumir um corpo físico é sinônimo de êxito. Não é. Assumir um corpo físico é sinônimo de responsabilidade. E agora ela começa a falar de uma maneira muito dura. Porque se for para vocês não fazerem uma variação, não tiverem responsabilidade, é preferível não retornar no corpo físico. Porque além de vocês não encontrar a paz que vocês estão buscando, vocês ainda podem se comprometer e muito mais. Então nós vemos que agora Matilde começa a chamar cada um sob a responsabilidade, principalmente esses irmãos que vieram nessa segunda leva que Gregório mandou para perturbar aquela casa, e eles estão sendo então auxiliados. Aqui já é a segunda fase do auxílio para um outro grupo pertencente àquela cidade chamada Cidade Estranha. Então nós vemos que a conversa é dura, no sentido de chamar a atenção de cada um para analisarem qual é o papel da reencarnação. Não vos iludais. Somente as criaturas primitivas, nos círculos selvagens da natureza, conhecem, por agora, a semi-inconsciência do viver, por se abeirarem ainda dos reinos inferiores. Recebem a reencarnação quase ao jeito dos irracionais, que se aperfeiçoam instintos para ingressarem mais tarde no santuário da razão. Então agora ele está fazendo aqui um desfecho mais ou menos daquelas palavras que nós já fizemos até o comentário há pouco, e ela está dizendo, olha, nós temos que sair da irracionalidade, aquele processo, reencarna, vai para o mundo espiritual, reencarna, sempre cometendo aqueles erros, tem que acabar. Agora nós vamos ter que usar nossa inteligência nesse momento para fazer uma programação, para ter uma reencarnação e falhar o mínimo possível. Então agora ela já começa a mostrar que tem que sair daquela era primitiva e agora entrar numa era da racionalidade. Isso é muito interessante o que Matilde está falando para eles. Para nós, porém, senhores de vigorosa inteligência, que já respiramos em centenas de formas diversas e que já atravessamos vários climas evolutivos, ofendendo e sendo ofendidos, amando e odiando, acertando e errando, resgatando débitos e contraindo-os, a vida não pode resumir-se a mero sonho, como se a reencarnação constituísse simples processo de anestesia da alma. É indispensável, pois, que nos refaçamos, aprimorando o tom vibratório de nossa consciência, alargando-a para o bem supremo e iluminando-a à claridade renovadora do Divino Mestre. Então aqui começa a falar da vibração, nós precisamos mudar o nosso quadro vibratório, nós precisamos tomar uma consciência diferente, nós precisamos entender o bem supremo. Então ela começa a mostrar aqui que há necessidade de iluminar a cada um e fazer com que a claridade nova possa resplandecer dos ensinamentos do Divino Mestre, pela qual todos nós vamos sendo convidados a seguir. A mente humana
honrando os patrimônios celestiais que lhe foram conferidos, não poderá vegetar à afeição do arbusto enfezado que nada produz de útil na economia do orbe, nem deve imitar o irracional que se localiza na retaguarda da inteligência incompleta. Uma existência entre os homens, por mais humilde, para nós outros, é acontecimento importante demais para que o apreciemos sem maior consideração. Todavia, sem abraçar a noção de responsabilidade individual que nos deve marcar o esforço de santificação, qualquer empresa dessa ordem é arriscada, porque, em nosso aprendizado intensivo, na recapitulação, cada espírito segue sozinho, no círculo dos próprios pensamentos, sem que os companheiros de jornada, com raríssimas exceções, lhe conheçam as esperanças mais nobres e lhe partilhem as aspirações dignificadoras. Cada criatura encarnada permanece só, no reino de si mesma, e faz-se indispensável muita fé e suficiente coragem para marcharmos vitoriosamente sob o invisível madeiro redentor que nos aperfeiçoa a vida até ao Calvário da Suprema Ressurreição. É interessante que, em vários momentos das obras de Chico Xavier, nós estamos compreendendo o sentido da ressurreição. É a ressurreição espiritual, é o próprio Espírito ressurgir das cinzas, crescendo, aperfeiçoando. Não é no sentido antigo que se entendia a ressurreição da pessoa morrer e poder retornar ao mesmo corpo. Isso, cientificamente falando, já há uma comprovação da impossibilidade, mas é a ressurreição espiritual. Aqui ela fala que mesmo uma reencarnação num corpo bilhoso, com uma mente deficitária, numa família complicada, problemática, mesmo numa situação econômica de penúria, toda oportunidade existencial é uma bênção que Deus nos entrega, que Deus nos confia, e a vida é muito importante para menosprezarmos, para rebaixarmos, para diminuirmos, para pegarmos aquela oportunidade e deixarmos de lado. As pessoas que estão descontentes com a vida, que estão nos acompanhando agora, vamos encontrar alegria só de estarmos no meio social, só de estarmos no meio de uma família, só de termos um corpo físico. Pode ser que nada disto seja dos nossos sonhos, mas hoje nós compreendemos que é para nos ajudarmos, é para ajudarmos o nosso próximo numa finalidade muito gloriosa e grandiosa quando eu compreendo a finalidade que me foi imposta na atual oportunidade, na atual romagem existencial. Continua a leitura. Nesse instante, Matilde fez mais longa pausa na alocução, com que nos enriquecia aquela hora de sabedoria e luz, e acercou-se de Gúbio, prostrado e palidíssimo. Afagou-o, bondosa, com palavras de agradecimento e, em seguida, como se desejasse quebrar a feição de solenidade que a sua presença nos imprimira à reunião, dirigiu-se com acento carinhoso aos ouvintes, rogando-lhes que se pronunciassem acerca dos projetos acalentados para o futuro. Vozes de gratidão elevaram-se comovidas. Aqui então nós vamos ver que agora ela pede se alguém queria se manifestar dentro daquilo que foi falado e quais são os objetivos que ele passou a ter naquele momento, da vida que ele teve até agora e do projeto que ele vai fazer para a sua vida futura. Vamos então acompanhar a história desse senhor. Um cavalheiro de olhos fulgurantes destacou-se e foi claro na consulta. Grande benfeitora, disse gravemente, fui duplamente homicida na derradeira romagem terrestre. Respirei muitos anos no corpo carnal, como se fora a pessoa mais tranquila do mundo. Não obstante, trazer a consciência tisnada de remorso e as mãos enodoadas de sangue humano,
ludibriei quantos me cercavam através da máscara da hipocrisia, atravessando os umbrais do túmulo, atormentado de acerbas reminiscências, supus que tremendas acusações me esperariam. Semelhante expectativa aliviava-me, de algum modo, porque o criminoso, perseguido pelo remorso, encontra verdadeiro socorro nas humilhações que o espizinham. Contudo, não encontrei senão o desprezo, com aviltamento de mim próprio. Minhas vítimas distanciaram-se de mim, desculparam-me e esqueceram-me. Vejo-me, todavia, acicatado por forças punitivas que nunca poderei descrever com as minúcias desejáveis. Há um tribunal invisível em minha consciência e debalde procuro fugir aos sítios em que menoscabei as obrigações de respeito ao próximo. Abafando os soluços, rematou comovente. Como iniciar o esforço de minha restauração? Tão imensa tristeza perpassava naquela voz humilde que nos sentíamos todos tocados nas fibras mais íntimas. Antes de Matilde falar alguma coisa sobre esse caso, esse homem então coloca a dureza do seu coração na última existência. Foi um homem vil, foi um homem que cometeu muitos crimes, foi um homem que só viu o poder, o dinheiro, a fama, prejudicou muitas pessoas que estavam ao seu lado, mas ele diz uma coisa interessante: todos eles já me perdoaram, mas agora resta um ponto importante. Bom, se todos o perdoaram, ele está quite com a lei divina? Não. Agora vem o segundo momento da sua vida. Ele vai ter que reencarnar e pagar centil por centil de tudo aquilo que ele fez. Como dizia Paulo na sua epístola, o plantio é livre, mas a colheita tornar-se-á obrigatória. É verdade que ele vai ter uma facilidade, porque ele não vai ter aquelas pessoas como obsessores. Mas se ele não se enquadrar dentro dos ensinamentos que Matilde acabou de colocar, numa reencarnação programada, analisada, preparada, se envolver na prece, com certeza os males vão brotar novamente no seu íntimo, porque o véu do esquecimento vai acontecer com a reencarnação e a chance dele falhar é muito grande. Então ele começa a ver que vai ser muito difícil, diante das palavras de Matilde, esse novo recomeço. Matilde, contudo, respondeu sem titubear. Outros irmãos, não longe de nós, suportando a carga das mesmas culpas, peregrinam desditosos, entre o pesadelo e a aflição inomináveis. Abre teu coração para eles. Começarás ajudando-os a enxergar a senda regenerativa, alimentando-os com esperanças e ideais novos e atraindo-os ao trabalho de sublimação pelo esforço na constante aplicação do bem. Sofrer-lhe-ás as injúrias, os remoques, as incompreensões, mas descobrirás um meio de ampará-los com eficiência e brandura. Depois de semelhante sementeira, principiarás a recolher as bênçãos de paz e de luz, porquanto o Espírito que ensina com amor, embora delituoso e imperfeito, acaba aprendendo as mais difíceis lições da responsabilidade que adquire, transmitindo a outros revelações salvadoras que lhe não pertencem. Realizado esse serviço nobilitante, retomarás então, mais tarde, o corpo físico, recapitulando os ensinamentos que gravaste na mente interessada em renovar-se. Reencontrarás, daí em diante, 1000 motivos para a cólera violenta e a tentação de eliminar adversários. Prostrando-os a golpe mortal, visitar-te-á com frequência o coração,
Se souberes, porém, e sobretudo, se quiseres, vencer os próprios impulsos destrutivos, quando te encontrares em plena e abençoada luta na esfera do recomeço, plantando amor e paz, luz e aperfeiçoamento ao redor dos teus pés, então terás demonstrado aproveitamento real e efetivo das dádivas recebidas e revelar-te-ás preparado para a maior ascensão. Então agora Matilde dá uma lição para todos, não é? Bom, é dando que se recebe. Esse é um dos ensinamentos mais fortes que Jesus legou para o homem. Então Matilde diz a esse cavalheiro: olha, meu irmão, você pode militar num grupo de trabalho ajudando o próximo. Você vai equilibrar o teu coração, vai tomar consciência das suas responsabilidades e quando você estiver preparado desse lado, você vai pedir uma reencarnação aonde você vai ter mais força, você vai estar mais preparado para poder servir ao próximo, alcançando em si a evolução. Em outubro do ano passado, eu completei 35 anos que milito em Sopa Fraterna e eu sempre aprendi com os amigos espirituais que quando nós nos propomos a fazer um trabalho desse jazz, nós estamos primeiro nos ajudando, porque estamos quebrando as raízes do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa vaidade. O André Luiz, que está aqui ao nosso lado, sempre tem contado histórias do Chico, envolvendo Adelino da Silveira, e são fatos e histórias que muitos outros também legaram para todos nós, que demonstra exatamente isso que Matilde está explicando para esse cavalheiro. Não peça uma reencarnação agora. Vai ser desastrosa para a sua vida. Milite um grupo de trabalho, ajude os mais necessitados que você, procure se edificar e quando você tiver edificado, peça uma oportunidade. Você vai ter, inclusive, amparo espiritual para tal feito. Agora nós veremos uma outra questão envolvendo-a. Antes que a emissária pudesse imprimir novo brilho ao ensinamento, chorosa mulher recolheu-lhe ao conselho, exclamando, humilhada: grande mensageira do bem, confesso aqui minhas faltas diante de todos e peço-te, roteiro salvador. Enquanto encarnada, nunca fui punida pelos meus excessos no abuso dos sentidos. Possuí um lar que não honrei, um esposo que, depressa, esqueci e filhos que afastei, deliberadamente, de meu convívio, para gozar a saciedade, os prazeres que a mocidade me oferecia. Meu transviamento moral não foi conhecido na comunidade em que vivi, mas a morte apodreceu a máscara que me ocultava aos alheios olhos e passei a experimentar horrível pavor de mim mesma. Que farei por retornar à paz? Como traduzir o arrependimento que me enche a alma de infinita amargura? Então aqui nós vemos que essa irmã coloca a sua situação, né? De que quando ela viveu na terra, ela foi uma criatura que não respeitou o lar, que não respeitou os filhos, que não respeitou o marido, era uma pessoa que só pensava nos prazeres que a vida podia lhe oferecer, era uma pessoa que nunca deu valor para as questões morais, cometeu muitos enganos, muitos erros, não é? Então agora Matilde vai dar a sua definição. Matilde fitou-a compungidamente e observou. Milhares de seres, despojados da roupagem fisiológica, estertoram em zona próxima, sob o guante cruel das paixões a que se algemaram invigilantes. Poderás encetar o reajustamento de tuas energias, dedicando-te nos círculos próximos ao levantamento dos sofredores
de boa vontade. Com o esquecimento de ti mesma, arrebatarás muitos espíritos, cadaverizados no abuso, aos pântanos de dor em que se debatem. Plantarás na mente deles novos princípios e novas luzes, consolando-os e transformando-os a caminho da harmonia divina, reconquistando, por tua vez, o direito de regresso ao campo bendito da carne. Reconduzida, então, à abençoada escola terrestre, receberás, talvez, a prova terrível da beleza física, a fim de que o contato com as tentações da própria natureza inferior te retempere o aço do caráter. Se conseguires manter fidelidade suprema ao amor santificante, esta é a lei, minha filha, para que nos reergamos com segurança depois da queda ao precipício. É imprescindível auxiliar quantos se projetaram nele, consolidando, ante as dores alheias, a noção da responsabilidade que nos deve presidir as ações por vindouras, de modo que a reencarnação não se converta em novo mergulho no egoísmo. O único recurso de fugirmos definitivamente ao mal é o apoio constante no bem infinito. Olha, aqui nós já estamos partindo para o final desse capítulo. E eu vou ser sincero, Matilde está dando a solução para a lavoura, como nós temos o hábito de dizer no vulgo popular. Ela está dizendo qual seria a receita da paz e da tranquilidade. Agora, se essas pessoas vão realmente fazer, é um segundo tópico. Eu, nesses 35 anos de movimento espírita, vi milhares e milhares de pessoas se aproximarem da casa espírita, pela dor, pelas dificuldades, mas também vi milhares e milhares de pessoas que, quando viram a responsabilidade do que é ser espírita, no convite da transformação moral, no convite da pessoa ter que se transformar dentro de si, fazendo a reforma íntima, desistem, porque o mundo nos oferece uma facilidade, o mundo nos oferece um campo vicioso tão largo que as pessoas preferem ainda essa condição. Tem uma frase de Jesus que resume bem sobre a questão da porta estreita e da porta larga. A porta larga é a porta da perdição. A porta estreita, que nós vamos ter dificuldade, lutas íntimas, é a porta da salvação. A benfeitora imprimiu ligeira interrupção ao verbo generoso. Espraiou o olhar na assembleia que a ouvia, expectante, e concluiu: e que nenhum de nós admita o acesso fácil aos tesouros eternos, tão só porque, atualmente, nos vejamos libertos das cadeias beneméritas do corpo de carne. O Senhor criou leis imperecíveis e perfeitas, para que não alcancemos o reino da divina luz ao sabor do acaso, e espírito algum trairá os imperativos sábios do esforço e do tempo. Quem pretende a colheita de felicidade no século vindouro, comece desde agora a sementeira de amor e paz. Nesse momento, entregou-se Matilde, a maior parada, e enquanto parecia meditar em prece, de seu tórax iluminado nasciam espontâneas e brilhantes ondas, sucessivas de maravilhosa luz. O capítulo de hoje é um capítulo que ensinou-nos muito, porque toda vez que nos deparamos com uma prece nos livros de André Luiz e com a preleção de uma pessoa esclarecida como o caso de Matilde, é motivo de muito aprendizado, reafirmando a importância da existência, reafirmando que não se adquire qualidades morais apenas pela vontade, tem também a necessidade da prática, de corrigir
os seus próprios equívocos. Ela nos ensina que estar num corpo físico ainda é sinônimo da necessidade de muita vigilância, de muita prece, de muita observação, para não nos iludirmos com o mundo, para não nos iludirmos em nossas escolhas. Então foi um capítulo muito bonito, que ainda teremos o desfecho no próximo vídeo, que será o capítulo 19, já o penúltimo capítulo deste livro, que tem nos ensinado muito. Então o que eu pude absorver de tudo isto que nós vimos? A não iludirmos, a não menosprezarmos a oportunidade reencarnatória, a não diminuirmos a chance que estamos tendo. Muitos no plano espiritual gostariam de estar tendo a chance que estamos tendo, estar tendo o corpo que possuímos. Então, já que estamos, mediante a jornada evolutiva, a aproveitarmos cada oportunidade para o crescimento. Já estamos caminhando para o encerramento do nosso programa e o primeiro convite é sobre o YouTube da TV A Caminho da Luz. É uma página monetizada e precisamos muito da sua ajuda para atingirmos mais corações, e os recursos ajudam a própria TV e também ao Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. Então o seu like, o seu comentário, a sua inscrição, o seu compartilhamento é muito importante para o canal. E hoje elegemos o livro Momentos de Reflexão à Luz do Espiritismo. Foi o primeiro livro de minha autoria, foram matérias que eu escrevia para um blog que eu alimentava semanalmente, e essas matérias foram reunidas, tornando-se um livro. E esse livro, todo o valor da sua edição, pertence ao Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. Então, quem puder ajudar o Centro, pode entrar pela loja virtual e adquirir o livro, loja-acaminhodaluz.com.br. Queridos amigos, nós vamos encerrando esse programa, dos quais esse capítulo deu apenas um único programa. Era um capítulo de mais leitura, e que nós resumimos aqui naquela prece maravilhosa de Gúbio e nesses ensinamentos de tanta profundidade idealizada por Matilde. O próximo programa nós estaremos dando continuidade na história de Matilde, será o penúltimo capítulo do livro e você vai ver que história emocionante que nós temos em nossas mãos. Relembre que você que assistiu o capítulo de hoje talvez não entendeu nada, porque tem que acompanhar esse livro desde o começo. É um livro sequencial. Dos que estudamos de André Luiz, esse é o único que tem um começo, um meio e um fim. Ou seja, cada capítulo se interliga com o outro capítulo. Então, queridos amigos, um beijo no seu coração. Vamos, nesse momento, encerrando o programa, estudando as obras de André Luiz, pela nossa querida TV A Caminho da Luz. Um beijo e até o próximo programa. Até o nosso próximo programa.